poderíamos dizer que o primeiro passo seria a organização fiscal, contábil, financeira. Primeiro passo, né? Até me perguntaram aqui no WhatsApp, porque o funcionamento aí da gestão tributária, com lucro real, onde a gente faz aquela questão de trabalhar o SCM, o SVA, o aluguel, isso eu acho que já está meio difundido no mercado, é uma coisa que as pessoas... Não, por incrível que pareça, não. Mas, e assim, não é só alugar na ponta. Tem que fazer todo o processo, para tu otimizar todo o processo. O que me perguntaram aqui foi como é que funciona essa parte tributária, se vocês pudessem explicar um pouquinho mais como é que funciona a lógica por trás, né, para conseguir essa economia. Foi o que eu recebi aqui, se funciona da mesma forma no lucro real, se não funciona no simples, entendeu? Se conseguir explicar um pouquinho sobre isso. E aí depois eu quero voltar ainda nesse passo a passo, porque eu acho que as pessoas, quem tem provedor, porque assim, como fazer o provedor valer mais, existem muitas coisas que a gente pode fazer. Desde um planejamento, uma organização financeira, que é uma estratégia, tipo assim, ok, eu ligo para vocês amanhã, contrato a consultoria de vocês, ela veio que vai sair de graça ou até vou economizar porque é negativo, mas existem outras estratégias que podem fazer o negócio funcionar. Tipo assim, às vezes o cara tá sozinho, com medo, agora, mas se ele abrir um pouquinho mais a visão dele, o provedor dele deixa de valer R$1.500, vale R$3.000 por cliente. Não é legal falar por cliente, faturamento, né? Aumenta os vezes o faturamento. Só que ele entra num grupo e o negócio fica muito maior. Então o valor que ele vai receber aqui 2, 3 anos... Então existem outras estratégias que a gente pode... que eu nem tinha pensado nisso para a live também. São outras coisas que a gente pode trazer para eles, de estratégias de médio e longo prazo, que eles podem pensar para, cara, vou fazer isso, tenho 10 concorrentes na minha cidade, vou trazer esses caras para perto, vou organizar, vir uma empresa só. Enfim, eu acho que a gente pode trazer isso mais para o finalzinho, antes do sorteio também. Quero agradecer nosso cliente Leandro, que está nos assistindo aqui, mandou um abraço para a gente também. Obrigado. Nós teremos sorteio de três serviços diferentes. O primeiro deles é um business case, que é um diagnóstico, um plano de ação, potencial de valorização do seu provedor. O segundo é mentoria de crescimento, que é diagnóstico, revisão de métricas, plano de ação, análise de resultado. E o terceiro é um valuation, diagnóstico com os sócios, análise de mercado e valuation do seu provedor. Esses três... De grátis? Tem mais ainda, tem mais. Esses três serão sorteados para quem se inscrever no link ao final da nossa live aqui. Para todos eles que se inscreverem, tem 20% de desconto na contratação de serviços para os primeiros 20 clientes que contratarem, que assistiram ao evento. Bom, agora vamos voltar para o do Irineu, que a gente tem várias perguntas para... Numa só. Aquela questão do tributário, consegue explicar o racional por trás? Sim, vamos lá. Primeiro, a gente já fez isso muitas vezes, eu falei quase 300 vezes antes de chegar nos provedores, né? Para tudo quanto é jeito. De siderúrgica mundial a cantor sertanejo. Então, imagina o espectro, imóveis, metal mecânico. Bom, nós temos uma metodologia que a gente criou ao longo do tempo. Então, hoje a gente faz essa mudança, por exemplo, cadê os controles de papel de pão, metade dentro, metade fora, aquele jeitão raiz, assim, de provedor, tá? A gente tira o cara do jeitão raiz para uma estrutura totalmente organizada em 90 dias, tá? Não precisa mais do que isso, a gente consegue fazer isso em 90 dias, tá? Se o cara está estruturadinho, bonitinho, tem 20, 30 mil clientes, eu quero fazer fusão, cisão, quero me juntar com outro, quero comprar outros, mesma coisa. Em 90 dias a gente faz isso. Por quê? Porque nós temos toda uma metodologia de trabalho, ou seja, no quarto mês o cara já está pagando menos imposto. Nos contratou agora em julho, em outubro ele está pagando menos imposto. Isso não é promessa, isso é o que a gente faz sistematicamente. Todo mês a Prosper vira vários clientes para essa nova realidade. Bom, a hora que a gente vira o cliente para essa nova realidade, ele já começa a pagar a carga tributária, como estou dizendo. Quem entrar hoje, em outubro, vai pagar menos imposto. Digamos que o cara paga 25% hoje, difícil. Ou 30% hoje, vai estar pagando 12, 13, 14, sei lá, em outubro. Caiu o ICMS, legal, então vai cair mais 1 ou 2% nesse negócio. Talvez esteja pagando 10% lá em outubro. Essa é a realidade do que a gente faz, tá? Bom, o fato de ter que criar algumas empresas e gerir isso é muito simples, gente, porque nós fazemos todo esse processo de inteligência. O provedor não precisa conhecer nada e nem o contador dele, nem o financeiro. A gente educa todo esse processo.
Se o contador dele disser, cara, eu só sei fazer empresa no simples, eu só no presumido, não sei fazer esse negócio de lucro real, uma no real, outra no presumido, não tem problema. A gente indica um escritório contábil da região dele que vai atender bem, indica alternativas, ele vai lá, fala com 2 ou 3, escolhe aquele que ele entender se é melhor. Tá? Hoje, contabilidade do Sul pode atender o Brasil inteiro, do Norte o Brasil inteiro. E nós temos clientes em todas as regiões, em quase todos os estados. Então, a gente conhece contabilidades boas Sim. que prestam esse trabalho. É conhecimento, gente. É que nem iPhone a gente Sim. não sabia como usar. A gente aprendeu a usar nos últimos Sim. anos, né? Assim como internet e tudo mais. É a mesma coisa, tributário. Vai lá, a gente entrega o processo de inteligência, acompanha todos os passos, acompanha a implantação, ajuda tudo, dá sistema. Ah, mas o meu sistema, não sei se funciona com 3, 4 empresas. Funciona. Todos os principais sistemas do Brasil funcionam sim, a gente já sabe como fazer isso, como ajudar a parametrizar, como lançar, entendeu? Eu acho que a dúvida dele foi meio assim, o cara está no lucro real, então eu estava pagando X%, 30% de imposto, Isso. mas a minha operação estava toda em cima de SCM, então eu mudei a estrutura do meu produto, diminuí SCM para tantos por cento, botei o SVA a tantos por cento, botei aluguel a tantos por cento. Eu acho que a pergunta dele é assim, segue essa lógica que tem muita gente fazendo ou é outro, tipo assim, não, é 100% SCM, é meio que essa dúvida. Não, é que tá, essa lógica dos porcento, quantos por cento disso, daquilo, gente, isso aí parou de funcionar em 1932, tá? Por que isso? Quando a gente começou no mercado, primeiro os trabalhos que eu vi, o pessoal me entregava, comprei esse paper aqui lá do escritório, não sei o que diz que tem que botar no mínimo 40%, 50% de SVA, SCM, sei lá o que, porque quando o fiscal chega lá, ele vai gostar, né? Eu estou pagando 60% de SCM, imposto, então ele não vai fazer nada. Eu disse, cara, isso não existe, né? Qual é o teu custo de SCM? Eu comecei a medir para o provedor, cara, no Brasil vai de 15 a 25, dependendo da região, dependendo do tamanho da cidade, da densidade populacional. A realidade do Nordeste é diferente da do Sul e Sudeste. Vai para Centro-Oeste e Norte, o link é mais caro, o ticket é muito mais alto, 2 vezes o do Nordeste. Então isso aí muda pra caramba. A gente conhece todas essas realidades por essas dezenas de trabalho em cada região. Vamos lá, então a gente tem que estudar isso, mas vai de 15 a 25 o custo da infraestrutura. Tá. Então por que tu tem que ter 60% de SCM se o teu custo é 20%? Todo mundo sabe disso. O custo maior é na última milha, concorda? Sim. É o que não só tem um investimento maior, como é o que tem um custo operacional maior. Sim, com certeza. Quantas vezes tu dá manutenção na rede? Se a gente for pegar um número bruto, uma porta de fibra ótica custa R$100. Uma porta. Quanto que é Um cliente hoje, com Wi-Fi decente, custo de instalação, tudo, vai custar R$600, R$700. Então, nós estamos falando de 6 vezes mais? É isso aí. Então, se uma porta é 100 e outra 700... essa porta custa 15%, é isso que eu estou dizendo. Sim. Na base 15% e no topo 25% naquelas regiões que a infraestrutura é muito mais cara. Tá? Considerando tanto o investimento físico em equipamento, rede, tudo, quanto o custo operacional, link, poste, tudo. Então, isso aí tem que estar nessa conta. Tá. Então, é por isso que a primeira coisa que a gente questionou, mas vem cá, o pessoal está falando que o fiscal gosta, não bate com o contábil. E não tem nenhuma base legal para isso. Então, a gente tem que medir exatamente qual é o investimento de cada empresa em cada ponto do trabalho, qual é o custo que ela tem. Então, tu não vai lá dizer que a empresa tem 60% de SM, tu vai olhar o custo dela perante a operação total, em cima do custo você vai defender não é uma tese, assim, cara, o meu custo é tanto, eu estou contente com essa margem de lucro acima dessa operação. Não é tese, porque tese é para defender. Isso, não é tese. A gente prepara a empresa para não precisar se defender, Lembra porque ela está dentro da regra. Do especialista? O especialista não vai trabalhar em tese, o especialista trabalha na realidade, de acordo com parâmetros que já foram testados. E como é que funciona e aprovados, o fisco, por exemplo? Já receberam fiscalização e operação de vocês? Bacana, essa pergunta é legal, porque todo mundo nos faz. Desde o primeiro cliente que eu tive em 1997 até hoje, 96 até hoje, todo mundo pergunta isso para nós, né, Michel? Em todas as reuniões iniciais, mas vocês já tiveram cliente fiscalizado, autuado? Porque assim, na verdade... Vocês já defenderam e ganharam? Na verdade, o que você falou para mim é a lógica de mercado.
É a lógica de como É a lógica legal. É a lógica da regra. Vou fazer uma estrutura de produto. Como é que eu faço estrutura de produto? Cara, de baixo para cima. Quanto eu gasto de link, quanto eu gasto de pessoas, quanto é custo operacional de infraestrutura, quanto é custo de escala, quanto é custo de crescimento. Deixa eu te perguntar, quantos clientes, quantos provedores tu conhece que tem essa estrutura definida dessa forma? Dos milhares que tu já atendeu? Cara, difícil. Eu atendo cliente de mentoria toda semana, 4, 5, 6 clientes de mentoria e, cara, eu nunca peguei um cliente que eu falo assim, cara, me passa o teu relatório financeiro, quero ver teu custo operacional do plano de 200 MB. Não vai ter. Então, os nossos clientes têm isso projetado e para os próximos 12 meses projetado para 12 meses por cidade, por porta, por bairro, por como eles quiserem. Tem cliente que faz planejamento de abertura de cidade conosco, né, e a gente acompanha, e ele faz esse planejamento exato de quanto ele vai investir, quanto que vai retornar, quanto que vai começar a faturar naquela cidade, como que ele vai conseguir realocar o pessoal que fez a expansão lá do marketing para outra cidade, porque ali agora não precisa mais porque já começou a conectar a quantidade de clientes nas portas, já está pagando a estrutura, cara, ele tem tudo, todo dia, dentro do CRM dele, dentro do registro lá do RP dele, porque ele sabe como isso é importante. Tá, voltando pro fisco lá. Vamos lá, olha como isso afeta decisões, tá? Então vamos lá. Sim, a imensa maioria dos nossos clientes já foi fiscalizado. Tá. Algumas vezes a gente teve que ir lá e explicar o porquê que nós trabalhamos diferente, não só para o fisco, como para auditorias, como para consultorias, para bancos. Fundo de investimento. O banco vai meter 100 milhões lá num cara de empréstimo, ou 10 milhões, não importa. Ou dois. A gente tem que explicar, mas como? Tu tinha uma empresa só e tu tinha um valor X e tinha um negócio aqui, uma empresa chamada Gerencial, que tu nunca me deu o CNPJ, e não tem mais, o que houve? Agora tem 5 empresas, não sei o que, como é que funciona? A gente vai lá e explica, ó, por isso. O banco, pô, bacana, posso ver o balanço? Claro, a gente manda o balanço da 5, o cara, pô, tá bacana, tem lucro, pagando imposto, tá, mas a carga é menor sim, daí, é legal, explica, ó, qual é a base, né, olha o custo, ó, olha a receita, olha, enfim, o cara, pô, legal, faz sentido, tá bom, ele dá crédito para o nosso cliente. E não isso só é isso. Crédito vem de credibilidade, né? Só tem crédito quem tem credibilidade, né? Não, total. E daí como todo esse planejamento ele foi estruturado em base no que realmente existe. Custo. Real. Custo. E daí tu tem rastreabilidade, porque tu tem contratos, tu tem notas fiscais, tu tem empresas que realmente estão prestando um serviço e que são lucrativas. Então quando ele olha ali, ele não tem mais como contestar, porque está dentro da lei, a gente desenhou dentro da lei do que a lei permite e obriga, né? Tem outra coisa, né, pessoal? A vida do empresário e da própria empresa, ela tem uma dinâmica. Exato. Então não adianta a gente querer planejar exatamente, porque ali na frente, 2 meses depois, 3 meses depois, a gente tem que revisar isso e garantir que aquilo continue andando no melhor parâmetro possível. Então, é a mesma coisa que tu revisar um treino na academia, é a mesma coisa que tu revisar aquele projeto que tu fez de fibra, né, de FTTH. A vida real é outra, né? Tem cliente que na hora que vai passar aquela rede que tu planejou, cara, apareceu ali um rio que não estava no mapa. E nós temos que cruzar aquele rio, e nós vamos ter que cruzar o rio para continuar expandindo. E a gente cruza a gente cruza o rio da melhor forma possível, de uma forma tranquila e segura, porque tem que passar, né? E a empresa é orgânica, né? Então é um organismo vivo, que ela vai crescer, ela vai andar de lado, enfim, ela tem momentos, né? E aí é que nem cortar o cabelo, cortar a barba, né? A gente tem que revisar isso daí todos os meses. E isso é um ponto muito importante, porque quando alguém chega lá e te oferece, não, esse é o planejamento lá, tá fixado, não sei o quê, isso não foi pensado em ti, isso não foi organizado, ele não tá customizado. Então ou ele vai ser mais caro ou ele vai ser arriscado mesmo, porque aquilo dali não é uma roupa que cabe em ti, entende? Fica ridículo. Tu tem que ter realmente um alfaiate que vai olhar e vai ver qual é o tamanho do teu braço, qual é o tamanho, qual é o teu peso hoje para organizar e ficar bonito, né, no teu jeito. Tu sabe, assim, essa questão da fiscalização, muito do que chega para nós, assim, cara, eu tomei uma autuação. Já chegou algum problema, né? Mas por que tomou autuação? Quando a gente vai olhar o histórico... Eu tomei uma autuação, mas eu tinha uma consultoria. Mais anos, né? Mais crítico, né? Alguns casos já, entendeu? Isso. Alguns casos, cara, assim, eu tinha uma consultoria e tomei uma atuação
E eu acho que isso acaba deixando as pessoas mais, tipo assim, inseguras para fazer alguma ação. Olha só, a gente brinca, hoje até nós estudamos um caso desse, né? O cara tomou uma autuação, daí foi lá, defendeu, não sei o quê, um período, fez um acerto e olha, cara, se eu não me engano foi 30 milhões, que o cara já é grande. Pô, 30 milhões de autuação, o cara é grande, mas tomou 30 milhões, pô, 30 milhões dói no bolso de qualquer um. Aí o pessoal me perguntou, e aí ele toma tal crédito lá do passado? Eu disse, olha, quem sabe ele fala com a consultoria que atendia ele lá há anos e diz para o cara se posicionar, porque esse problema é dele, né? Nós entramos agora, não quero interferir no trabalho dele, já que ele gerou o benefício de uma autuação de 30 milhões, ele resolve. Nós trabalhamos com soluções, não com problemas, tá? Sempre foi assim. Como pode ver, aqui na mesa tem, né, 3 economistas, um administrador, e o nosso time tem um bocado de contador, advogado. Os advogados só olham como nós devemos interpretar corretamente a lei, como nós devemos fazer contratos bem feitos, como nós podemos orientar o provedor a ter a melhor situação. Agora baixou o ICMS. Cobra 17 ou 18 ou cobra 25? Mas se o STF reverter a decisão para aqueles 17 estados que entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade, como é que fica? É isso que os nossos advogados fazem o dia inteiro. Não é defender causa, não é defender autuação, nós nunca tivemos isso na nossa história. Né? Por quê? Não é porque a gente é mais bonitinho que é olho verde, azul, não, é porque a gente segue a lei, estritamente a lei. Tá? E nós olhamos isso com muito cuidado, tá? E é isso que faz a gente ter esse sucesso. O que nos orgulha muito, porque quantas empresas pode dizer que implantaram 400 projetos tributários e nunca tiveram problema? No Brasil, exato. No Brasil. Que nem o passado... Até o passado é incerto. Não é na Inglaterra, né? No Brasil. No Brasil. Tem um detalhezinho no final. Que eu acho os nossos clientes que estão aqui, era muito legal, né, Sandro? De vez em quando a gente apresenta os depoimentos, até nas palestras, né? Quem já vendeu, isso é uma coisa bacana, acho que a gente tem que colocar isso. Quem nós já fizemos o processo inteiro, né? Tirar o cara do simples, fazer ele para o lucro real, organizar a vida dele, e depois ele sobra dinheiro, incorpora outros, arrumamos todo o patrimônio, tá tudo pessoa física, tá tudo redondinho, bonitinho. Aí o cara uma hora chega no número e diz, cara, esse negócio de provedor aí tá me cansando, acho que eu vou cuidar da fazenda, vou cuidar dos meus imóveis, vou viajar, Cada um tem um sonho, né? Na praia. Vou abrir pousada na praia, vou jogar tênis. Tem ex-dono do provedor que virou sócio investidor do Neymar, cara. Aí, ó. Isso aí, cara. Galera lá do agora eu vou investir em mercado da capitais. Isso é bacana, é um sonho que a gente gosta de ajudar a realizar, porque de estar ali tomando chuva no lombo, corrigindo, arrumando fibra, ninguém gosta de fazer isso. O cara faz, ele pode fazer inclusive com prazer, porque é o negócio dele. Mas ele não gosta, né, de estar ali passando trabalho, passando dificuldade, tendo essa insegurança. E é por isso também que o nosso trabalho, né, de planejamento tributário, a gente não faz um planejamento tributário que a gente vai lá e entrega um boletim. Ó, tá aqui o material, a análise de planejamento tributário, pode seguir isso aqui, tá tudo certo. Então a gente acompanha mês a mês. Tá. Então o cliente nunca vai acontecer de chegou uma autuação aqui daquele planejamento tributário que a Prosper fez e agora a Prosper fez lá atrás. Não, a gente está fazendo todos os meses, ajustando todo mês. Então assim, é como se fosse uma padoca e tu tá fazendo lá o teu bolo. Farinha, açúcar, chocolate. Cara, teu bolo de chocolate está tendo mais saída, tu vai comprar mais chocolate. Então tem que mudar, vai mudar a tua tributação, vai mudar a tua estrutura de custos. O bolo vai ter que ser maior, vai ter que ser menor, tem que ficar mais tempo no forno, agora o recheio é molhadinho, não é mais o bolo seco. Vai mudar a tua estrutura, a gente tem que estar junto para acompanhar. Então isso aí que acontece de, cara, o fisco veio aqui, fiscalizou a minha empresa, a gente vai lá e ajuda a fazer essa organização. Né? Ajuda ele a conseguir responder isso com tranquilidade. Legal. Entender esse trabalho. Que lindo isso, nós. Valeu, show de bola. Bom, pessoal, vamos lá. Eu acho que a gente já falou bastante. Vamos elencar aqui alguns passo a passos aqui estratégias para aumento de
valorização? Quer fechar alguma coisa? Não, vou falar justamente sobre essa estratégia aí só, porque a gente tem um acrônimo que talvez acho que facilite um pouco o trabalho aí, né? Que a gente chama da AMINA, né? O primeiro é a análise. Então, realmente olhar o externo, olhar como é que está o mercado dentro da operação, como é que está dentro, como é que estão os números, como é que ele está organizado, não está organizado, para daí começar a fazer a maximização do resultado, que é olhar o que ele pode implementar dentro desses pontos positivos que a gente olhou. Consegue me dar alguns exemplos? Claro, não, perfeito. Sempre quando eu achar que eles estão com a dúvida, eu tento trazer para vocês. Excelente. A gente analisou e a gente percebeu que ele está com um grande problema ali de informalidade. Então vamos corrigir, vamos criar um planejamento tributário. Aí entra a maximização. Tem um caso bem recente de um cliente nosso que a gente analisou o resultado dele. Falou, cara, tu tá pagando muito caro o teu link. A gente conhece outros provedores da tua região que estão pagando metade. E aí, cara, vou ter que falar com o meu fornecedor de link. Foi lá bater no fornecedor de link. Na hora? Na hora, cara. Custo, né? Cara, porque ele não olha isso e ele não sabe o número. Ele não pode bater no vizinho e dizer quanto tu paga de link. Cara, por mais amigo que tu seja, nem sempre o cara vai te dizer. E aí a gente foi lá e olhou e falou, cara, tá muito caro isso aqui. Tu tá pagando muito mais caro do que todo mundo. Ele foi lá e fez uma redução. Cara, link é um custo significativo do provedor. Poste, já aconteceu isso com poste também, o cara tá pagando um valor abusivo lá de poste, e aí ele tem que fazer toda essa renegociação. Então, esse é o tipo de coisa que a maximização de resultado a gente faz, e não tem a ver com o planejamento tributário, com fusões e aquisições. Tem a ver olhar os números do carro. Tem a ver com olhar a realidade. Eu gosto de fazer a analogia com um carro, né? Cara, tu tem um carro de brinquedo ali, tu tem um carro simples, um carro antigo, vai ter meia dúzia de indicadores. Agora, tu quer dirigir uma Ferrari, tu quer dirigir um carro de alta performance, teu painel de indicadores vai ter muito mais informações. Vai ter todas as temperaturas, pressão de cada um dos pneus, o que está acontecendo, velocidade e tal. Então, se tu quer gerenciar um negócio de alta performance, de bons resultados, tu vai ter que olhar para muitos números. E tu tem que ter confiança naqueles números. Eles têm que estar o número certo. Tudo começa pelos números, Daria, pra você dizer. Quer ver uma coisa importante? Muitos clientes ligam para nós e dizem, cara, contrato a rede neutra aqui, enfim, a gente sabe, ABC, né? Quanto é que é? 40 sem imposto, 50 sem imposto, 100, tem mais uma taxa inicial de não sei quanto. A gente faz esse cálculo, olha o teu custo interno, quanto é que é o teu custo interno de porta? O cara, tá bom, mas eu tenho que investir legal. Eu disse, vem cá, tu lembra que tu compra em 24 vezes lá no provedor e tal? Se tu precisar, a gente liga lá e te ajuda, tu compra em mais vezes. A gente tem que fazer uma live sobre isso. Ou seja, quem paga isso. E umas verdades aí. Nós vamos mergulhar um pouquinho nesse assunto. Eu tô atrasando porque, cara, depois tem um monte de coisa. Muita gente vai ficar brava comigo. Tem várias perguntas acontecendo aqui, pessoal. Vai lá, depois maximiza. Vamos lá. Exato. E a maximiza. A maximização, daí a gente vai botar na mesa, né, todas essas cartas do que pode ser feito ou não pode ser feito. E aí o dono do provedor vai decidir, beleza, eu vou implementar. Mas ele pode, e aconteceu um caso muito engraçado, né, esse mês, né, que a gente estava com um cliente lá e ele olhou e disse assim, beleza, o plano dele eram 5 empresas. E ele, mas eu tenho um problema com o número 5. Sendo muito sincero, assim, eu não posso ter o número 5. Nem aqui no meu prédio a gente tem o 5º andar, a gente tem o 4º, a gente tem o 6º. Então, cara, o 5º... com o número 5, o 5 não é nada de questão que a lei não estava organizada, é um desejo virtual mesmo. Exato. Não precisa respeitar a premissa do cliente. Aí a gente refez o plano, botou, 4 empresas faz mais sentido do que 6, porque não justifica o crescimento daquilo ali. E daí ele olhou 4, vamos em frente. Aí foi implementar, começou a implementar, organizou, abriu as empresas. Aí ele vai realmente colocar em vias de fato aquilo que a gente estava planejando e que a gente organizou, fez esse estudo, né? Depois da implementação... A gente supera até a superstição. Exato. Não, e aí que tá o bacana de ser customizado mesmo. Então tem que ser alguma coisa que faça sentido pro sócio do provedor mesmo. Não pode ser simplesmente, né, goela abaixo. Não, tudo tem que fazer muito sentido. Tem que entender o fundamento, né? Mesmo que não seja uma questão legal, né? Enfim, operacional. E aí a gente vai a implementação, aí a gente vai para a nutrição, que é realmente acompanhar e olhar se aquilo que a gente implementou está realmente fazendo sentido, se o ICMS mudou, se, enfim, entrou um grande concorrente na área, como é que a gente vai se comportar com isso daí, como é que a gente vai organizar, como é que a gente vai ajudar ele a nutrir e manter essa vantagem competitiva dentro do provedor, né? Tá fazendo sentido aí? Tá?
Maravilha. E o último passo é a aceleração, que aí é olhar como é que a gente ajuda ele a crescer mesmo, né? Seja de forma orgânica, né? Olhando para os custos, né? Por cidade e tudo mais, abrir novas infraestruturas, ou do jeito inorgânico mesmo. Olha, vi que o fulaninho ali tá titubeando, vamos fazer um valuation ali para ver se eu consigo comprar ele ou não. Olha, me ligaram mais 5 parceiros aqui, a gente já compra link em conjunto, que tal a gente fazer uma fusão, que tal a gente organizar? Então olhar qual é o melhor caminho, né, inorgânico ou orgânico para dentro desse provedor. Aí valeu, Michel, bacana. Uma outra linha de serviço também é a captação de crédito para ele continuar crescendo, né? Então essa é uma solução que se aplica muito àqueles que já estão mais organizados, porque não adianta, né, ter uma estrutura informal e ir buscar bater no banco para pegar recursos. Eu vou trazer o meu resumo aqui do que eu vi, tá? Enxergando assim. Eu acho que antes do planejamento tributário, tem o que a gente já falou várias vezes aqui, que é a gestão de números. Eu nem sabia que vocês davam esse apoio tão forte, porque no final das contas não tem como fazer um planejamento tributário sem ter custo, senão tu vai estar jogando com números lá em cima e não tá falando assim, cara, esse número nasceu daqui. Os 50% de SN, 50% de SPA, 30% ou 40%. Conforme tu foi falando, fiquei pensando, cara, cadê a lógica? Cadê a mágica? Porque o que tu tá falando é a lógica básica que todo mundo deveria fazer. Mas tem muita gente que não sabe calcular o custo, daí eles acabam se ferrando com isso. A gente ajuda. Aí sim, depois dessa organização financeira, ele pensar como é que funciona essa composição contábil. Aí talvez ele poderia até fazer sozinho, ou contratar alguém para fazer a parte financeira e depois buscar alguém. Só que pensando nesse processo de valorização, o que a gente conversou aqui? A gente conversou que ser somente grande não necessariamente não resolve aumenta o valuation dele, porque a gente tem hoje operação pública de uma operadora muito grande com lucro e organizando, que ela vale menos, me corrija se estiver errado, do que uma outra que é menor que ela. Exatamente. Da mesma região. Menor teoricamente em número de usuários. Melhor em termos de resultados. Isso. Então o que ele tem que pensar no segundo, né? Então, organização financeira, não tipo assim, não tem como sair a gestão, né? A partir da gestão financeira, ela vai começar a abrir várias lacunas. Então assim, o meu custo está muito alto, minha margem de lucro está muito baixa, como é que eu faço para diminuir? Aí tem 1 milhão de formas. Ele tem que crescer, ele tem que ampliar, então ele pode buscar investimentos, trazer um investidor, fazer o crescimento orgânico, inorgânico, enfim, ele pode fazer todo esse processo de compra ou não, mas ele pode fazer um processo de incorporação com os provedores ao redor dele. Pode não ser nem crescer. Oi? Às vezes pode não ser nem crescer. Tem cliente que a gente já viu identificar que tem OLT, tem antena, tem RB, estação radiobase, que ela é prejuízo para o negócio. E o cara tem que fechar aquilo ali para ter mais lucro. Ele vai diminuir o faturamento e vai ter mais lucro, porque aquilo lá é prejuízo para ele. Ou ele vai ter que colocar marketing para tentar colocar mais cliente naquela unidade. Então nem sempre é só crescer. Eu acho que é legal também. Não, porque ele pode aumentar o ticket dele, ele pode lançar um plano novo, ele pode fazer serviços novos, ele pode fazer... Tem cliente nosso que tem isso e ele olhou que a manutenção, por exemplo, era muito cara, e aí ele cobra a manutenção do cliente naquela antena rural. É muito longe, eu gasto um monte de combustível, tá caro pra caramba. O custo do combustível subiu, o custo da manutenção é basicamente combustível, o cara tem que andar 400 km para poder ir lá fazer a manutenção, ele cobra a manutenção. E ainda deixa de ativar um cliente novo que vai pagar mais aumentar a receita, né? Então organização, lógico, margem de lucro, né? Margem de lucro vai influenciar totalmente no que ele está fazendo, só que daí para aumentar a margem de lucro existe 1 milhão de... Ele tem que saber quanto... Primeiro ele tem que saber quanto é o lucro. Para poder aumentar, ele tem que saber quanto é. Olha só, a gente mostra duas coisas quando a gente faz o planejamento, tá? Primeiro, lá na primeira reunião comercial, o Michel já mostra quanto que vai ficar a carga do provedor. Muito próximo daquelas informações iniciais que ele dá. A hora que nós recebemos isso, fazemos o planejamento, a gente vai implantar, a gente diz, ó, tua carga vai ser 13, 12, 14, enfim. Cada um com a sua carga melhor, tá? Melhor não é menor, melhor é aquela que para de pé, que funciona bem, ele se sente confortável. Com 5 empresas, talvez ele pagasse esse cliente menos do que 4, mas ele prefere 4, vamos fazer com 4. Então, esse é o melhor para ele, tá? Mas para fazer isso parar de pé, tem que funcionar primeiro o jurídico, ou seja, tudo tem que estar de acordo com a lei, tudo, tá?
a gente implanta e nós temos um negócio chamado termômetro, que nós olhamos 147 pontos do provedor todo mês. O cara está com os alvarás, está emitindo a nota certinho, não está uma empresa pagando por conta da outra, está tudo registrado no sistema, funcionário, impostos em dia, contratos entre as empresas, ou seja, imagina 147 pontos para a gente chegar a zerar todos esses problemas. Por quê? Porque o dia que o fiscal for lá, não vai ter nada para ele, nada errado para ele pegar. Então, a gente usa jurídico, a gente usa contabilidade, ou seja, a contabilidade tem que espelhar 100% do que o cara faz. A gente usa a gestão tem que estar funcionando bem, ou seja, eu tenho que ter informações corretas, né, para mim saber o que eu estou fazendo e estou gerando. Nós temos que ter um financeiro bem estruturado. A gente começa a passar para o provedor esses conceitos de payback, ou seja, qual é o tempo que eu levo para pagar o meu investimento, quanto tempo eu recupero o investimento. Poxa, eu tô comprando num prazo menor do que aquele que eu levo para investir. Não, peraí, então nós temos que aumentar o prazo de compra, nós temos que buscar recursos adequados, tá? Falei de contábil, jurídico, financeiro. Por último, a gente tem que olhar o tributário mesmo, que é isso, eu quero ter a menor carga. Não, às vezes tu tem que ter a melhor. O tributário, ele parece que é o jurídico, mas não é. O tributário é tu fechar essas coisas todas, ou seja, tudo que eu faço está correto, tudo que eu faço está bem registrado, tudo que eu faço está financeiramente adequado, gerando o resultado para mim, e ainda assim eu estou pagando pouco. Tu entendeu por que quando a gente junta essas coisas todas é que a gente tem segurança e paga menos? E é por isso que a Prosper nunca teve qualquer problema, né? Desde o início da história minha, lá em 96, porque a gente faz essa lição de casa. Entendi. Isso dá um trabalho bacana. Eu sempre digo, eu adoraria que fosse mágico, né? A gente faz assim e bem, resolve o problema. É por isso que eu tenho 28 anos e os cabelos brancos, assim. É porque eu trabalho muito. Todo cabeleireiro... Eu tenho 28 anos e 43 de trabalho. Que eu vou falar assim, vocês estão perdendo de ganhar muito dinheiro com os carecas. Eles falam, porque eu falo, gente, eu corto meu cabelo 8 vezes por mês. Vocês sabiam? Olha aí, ó. Eu corto 8 vezes por mês e até hoje nenhuma barbearia me ofereceu uma recorrência pra esse cara. Olha aí. Vem cá, me paga... Paga mensal aqui, vem quantos quiser. Não tem, cara. Não tem. Aí eu fico na giletezinha em casa lá. Não tem mágica, então. Não tem mágica. Mas voltando ao assunto as perguntas. Pessoal, vamos abrir para perguntas. Quem quiser, bota um hashtag pergunta, eu vou abrir perguntas. E eu já vou fazer uma pergunta para vocês, que eu não sei se vocês vão conseguir responder, porque talvez falte um jurídico para complementar a pergunta, mas é algo que eu tenho falado com muitos provedores nos últimos dias. Se você for no mercado, vamos falar de cabelo aqui de novo, tá? Já que eu não tenho. Se for no mercado, se for entrar lá na gôndola de shampoo, vai ter, sei lá, 50 shampoos, dependendo do tamanho do mercado, com marcas diferentes e com propostas diferentes, e cabelo, pro careca, com não sei o que, tem shampoo para tudo. Só que se tu for olhar, 70% dos shampoo e das marcas são do mesmo grupo. Lá do grupo Unilever, por exemplo. Sim. É quase metade do mercado de higiene lá é do grupo Unilever. O que o grupo Unilever faz? Ele sabe que as pessoas acabam se apegando a marcas, acabam gostando de marcas, seja pela cor, pela identidade, pela proposta visual, enfim. Tu acaba, é a mesma coisa que carro. As pessoas são seguidoras, né? O que o outro faz, meu amigo faz aí, tipo assim, tem o cabelo bonito, eu vou fazer igual. Eu fui lá na TIP agora esses dias conversando com o Batata, e falei assim, tô no meu 5º Corolla. E eu tenho uma caminhonete Toyota. E tipo assim, o cara gosta de Toyota, ele marcou com Toyota. Mas isso são aspectos que as pessoas têm com marcas, né? Então o que o grupo Unilever fez, e que todos os grandes grupos de varejo já entenderam, é que faz muito sentido você ter várias marcas concorrentes, tá? Então, eu tenho, por exemplo, uma cliente lá em Brasília, que ela tem aí 2.000 e poucos clientes, está sofrendo concorrência, ela quer contratar um diretor de vendas, não tem capacidade. Como é que o provedor de 2.000 clientes vai contratar um diretor de vendas, um diretor de marketing, um diretor financeiro? Não tem como, ele não tem tamanho para isso. Então ela falou assim, Matheus, eu estou pensando em fazer esse agrupamento com os outros provedores e tal. E eu falei, bom seria se você fizesse agrupamento, só que em vez de surgir uma marca, a gente sobe 3. A gente sobe a marca low cost, que é a marca feita para pessoas que querem internet só
custo-benefício, sobe uma marca com vários produtos e combos e Y, e eu subo uma outra marca super premium com o ticket lá em cima. A rede é a mesma, a coisa mesmo, que muda são os níveis de serviço que a gente tem para cada um. Enfim, já me falaram que não pode, que o mesmo dono de provedor não poderia ter duas marcas na mesma região. Isso eu ouvi falar. Não sei se é verdade, não, por isso que eu falei que talvez teria que ter um jurídico. Por que não pode? Não precisa ter essa jurídico. Pergunta faz sentido? Poderia ser essa montado restrição? Um grupo? Essa restrição faz sentido? Não, essa restrição não faz sentido nenhum. nenhum. Não existe. Nenhum. Então é totalmente factível o cara ser dono de 3 marcas. Pessoal, dentro da região. O que precisa para ser dono de uma marca? Tem que registrar essa marca, de certa forma, na série correta, né? na classe correta, no INPI, né? De propriedade intelectual, e tu é dono daquela marca. Agora, o tomar o mercado, neste caso, é mais importante do que o registro da marca. Sim. Então não adianta eu registrar a marca e não tem nenhum cliente naquela marca, não adianta. Né? Então é possível ter no mesmo grupo várias marcas. Isso não faz diferença, não tem restrição. O que tem que fazer é uma documentação adequada, né? Contratos associados àquele negócio que realmente permitam isso, e uma estrutura societária que dê respaldo a esse tipo de necessidade. Tá. Né? E por isso que não tem plano pronto. Se o cliente tem esse desejo, quer fazer desse jeito, nós vamos ajudar ele a fazer da forma correta, mais barata e que dê mais retorno para ele. Tá. Só que isso tem que entrar, pensar, revisar em conjunto para que ele consiga fazer isso. E aí eu otimizo o máximo a minha rede. Claro, sim, claro. E vou dizer uma coisa, essa tua sugestão ou tua demanda de mercado, existem alguns clientes nossos que fazem esse tipo de solução, com tranquilidade, funcionando muito bem. E onde é que eu acho que vem esse pensamento do que é restrito ou do porquê não fazer isso, né? Porque muitas vezes o pessoal faz isso da maneira errada, faz isso daí para tentar minimizar a questão do imposto e abre algumas empresas. Então isso a gente já viu essa questão, né? Então é a mesma empresa, mas não está formalizada como a mesma empresa, não está organizada, né? Societário. Isso é um tiro no pé. Exato. Por exemplo, aqui em Florianópolis tem um provedor que presta um serviço premium, tem X mil portas, 40 mil portas, por exemplo, e tem, sei lá, 10 mil portas ocupadas, tem 30 mil portas sobrando. Ao invés de eu pegar essa rede e alugar para alguém e fazer uma rede neutra, eu faço uma rede neutra para mim mesmo. Então eu faço uma operação de rede neutra, e aí eu monto 3 marcas que utilizam essa rede neutra, que é minha mesmo. Então o meu market share da cidade, ao invés de ficar 30% em uma marca low ticket, cara, o market share sobe para 60%, 70%, eu praticamente enche a minha rede. Então a operação inteira do grupo econômico, tu vai ter uma lucratividade muito maior, tu vai dominar a cidade, então vai ter todos esses processos. Parece que tu entende desse negócio de marketing. Tá treinando alguns dias já, mano. Bota com a gente aí, podemos fazer. Tá, beleza. Vamos ver outras perguntas aqui. O J. Haik e pergunta: existe um número mínimo de clientes? Deixa eu ver se essa é a primeira pergunta. Não, tinha outra pergunta antes aqui, desculpa. Qual o range, o Diego José de Carvalho, qual o range hoje de valuation que temos hoje? Qual a média de valor das últimas transações? Eu acho que transações que passaram por vocês, que vocês conhecem. Nós temos um mapa, né, das transações públicas que foram realizadas no mercado. Então, faz alguns anos que a gente acompanha as transações e tem um range bem variado, né? Dependendo da região que o provedor está, dependendo do grau de faturamento que ele está, mas varia, de certa forma, em casos mais críticos, né? Tem transações que o vendedor está entregando o seu provedor, e isso, de certa forma, é porque ele tem um desconforto em continuar e ele quer entregar essa fatura para alguém. Então, são transações que vão mais abaixo. E nós estamos falando que número aí, abaixo dos 10 vezes, né? Abaixo de 10 vezes faturamento, tá? Então, esse é alguém que está muito, muito abaixo. E transações que estão se viabilizando dentro deste horizonte dos últimos 12 meses, são transações entre os seus 12 a 26, 28 múltiplos, tá? Sendo que nos últimos 12 meses, nos últimos 6 meses, o mercado deu uma
Estão mais críticos. Por que estão mais críticos? Nos últimos 12 meses, de 12, 13 a 28 vezes. Tem gente vendendo bem ainda, né? Tem. Isso aí de 28 que o Sandro falou... É recente? Transações a gente está participando e fazendo algumas nesse nível, tá? De novo, o provedor tem que estar bem, ele tem que estar bem localizado, tem que fazer tem que academia, uma boa, tem que ter possibilidade de crescimento, tem que ter portas e ter numa região que pode evoluir, entendeu? Rede GPON, qualidade. Rede GPON, então não é mais EPON, não é cabo, não é rádio, ele não está com uma informalidade significativa de postes. O cara tá 80%, 90% formal. E aí eu, em 2011, quando eu tava vendendo o GPON lá na Parks, tem essa live de hoje. Mas a parte é mais fácil, uma coisa é bacana, né, cara? Eu quero agradecer, né, a todo o pessoal que está nos acompanhando aqui, principalmente, porque a gente tem uma capacidade, né, de aprender um pouquinho todo dia, né? E a gente aprende muito com você nesse mercado. A cada novo negócio, a cada novo cliente, a gente realmente aprende e conhece um pouquinho mais da realidade, das experiências, e isso também faz com que a gente tenha soluções novas, né? E olhando um pouquinho mais, esperamos que hoje somos a nossa melhor versão. Sim. Então, cada um de nós, né, tanto quem está assistindo, que está sentado aqui, semana que vem você pode estar aqui, né? Ele pode estar sentado aqui falando sobre esse assunto, né? Então, com novas visões. Com novas visões, né? Então, a gente tem uma capacidade, enquanto ser humano, de chegar à nossa melhor versão. Esperamos que a gente vai treinando e aprendendo, né? Então, esse é o caminho. Aprender um pouquinho todo dia, para que a gente chegue um pouquinho mais longe. Se tu soubesse tudo que tu sabe hoje, 11 anos atrás, rapaz, ia ser diferente. Tem uma frase que eu não tenho nem ideia de quem que foi essa frase, mas fala assim, que ser profeta do passado é fácil. Fala assim, engenheiro já na pronta. Se eu soubesse disso há 10 anos atrás, ser do passado é facinho, todo mundo consegue, né? Eu acho que tem um ponto que é importante complementar só do que o Sandro trouxe, né? Que existe muito valuation de boteco, né, que eu falo que é o seguinte... O cara vendeu o provedor, não quer dizer por quanto vendeu, às vezes vendeu até apertado e sai, né, falando, não, vendi lá em cima, 3 mil reais usuário, 4 mil reais usuário. Isso acontece muito, tem que tomar muito cuidado. O segundo negócio que tem que tomar muito cuidado é as notícias de mercado. Porque o provedor foi lá e diz, saiu a empresa tal, vendeu o valuation de tanto, faturava tantos clientes. Se essa empresa tinha informalidade... O valuation pode ser aquele, porque a empresa que está comprando tem que declarar que pagou aquilo naquela que foi comprada. Mas o número de usuários é maior, o valuation é maior, o faturamento era maior, mas tu tinha informalidade. Então aqueles 4 mil reais por usuário, na real o número de usuários era maior. Sim. Então não é 4 mil, é 2 mil e alguma coisa. Entendi. O faturamento não era 20 milhões, era 30 milhões. Mas o fisco sabia de 20, então não pode sair lá no jornal o faturamento real. Então aquele faturamento, aqueles múltiplos de notícia também tem que tomar muito cuidado. Que eu chamo de valuation de boteco, que assim, cara, não tem como... Aquilo lá não é registrado, não é uma empresa da bolsa que está registrado, que está tudo certinho e tal. Então muito cuidado. Muito cuidado com esses números. Tem gente que diz por aí que vendeu empresa 4, 5 mil reais usuário, a não sei quantos mil reais. E a gente tem essa dificuldade de falar de quantidade de cliente, né? Provedor, assim, e a gente é consultor, nós hoje mesmo, né, tentamos várias vezes, tu acaba falando isso, então acaba saindo da boca das pessoas, e é a pior métrica que tem, né? Quantidade de clientes. É tantos mil por cliente, é a pior métrica que tem, tipo, o cara tá vendendo a R$ 49,90, não tem como valer a mesma coisa que eu tenho um cliente que tem um ticket médio de 190, então... Sim, se eu tiver 10 clientes corporativos com ticket de 2 mil, e aí? Exato. Eu tenho 200 mil de faturamento, tenho 10 clientes. É isso aí. Normalmente quem vende bem mesmo, não fala, tá? O pessoal diz, a gente fez uma transação legal. Transação boa. Transação boa, vamos para outros desafios. Legal. O caminho é esse. Tem uma pergunta que não é bem uma pergunta, eu vou tentar transformar ela aqui. Pergunta, existe um número mínimo de clientes? Temos 300 clientes em São José dos Pinhais. Pode ser consulterado? Não sei o que dizer, mas eu acho que cara, existe uma quantidade mínima de clientes para fazer um trabalho, alguma coisa assim? Na questão, em termos de volume de clientes, tá? É importante o caminho do investimento, né? Então, qual que é o grau de investimento para se avaliar uma operação com 300 usuários pagantes
e qual é o grau de investimento que se dedica para fazer uma operação a partir dos seus 3.000 usuários, né? Então, se recomenda que tenha algum volume maior, 300 realmente é um número pequeno, pode acontecer uma transação entre operações, né? Então, esse é um caminho que é viável também. É uma questão de proporção, né? Assim, depende da visão dele. Tem 300 hoje, mas ele pode ter bala e condições de ter 3.000 no final do ano. Tu tem 300 usuários, tu vai olhar o custo de uma ONU. Tu tem 3.000 usuários, tu já vai começar a olhar lote de ONU. Sim. Tu tem 30.000 usuários, tu já vai começar a olhar o lote para um ano inteiro de crescimento. Então, assim, tudo é uma questão de proporção. Para cair na mesa de um gestor, de uma grande empresa, para ele analisar um negócio para comprar, tem que fazer sentido econômico do tempo dele. Então, assim, tu tem 300 usuários, quer falar com uma empresa desktop lá, que tem, sei lá, 500.000 usuários, 600.000 usuários, cara, vai ser difícil de falar com eles. É uma operação muito maior, a desproporção é muito grande. Mas só falar com um vizinho que tem 2.000, 3.000 usuários na tua região, pode acontecer a transação. Então, é tudo uma questão de proporção. De similaridade do tamanho, né? Show de bola. Pessoal, tem uma pergunta aqui, tem uma boa. Por que o valuation é calculado por faturamento mês, se nas empresas convencionais é feito por faturamento anual? Não, a métrica pode ser faturamento mês, pode ser faturamento anual. Faz, né? Qualquer uma das duas resolve a questão. Pode ser por um múltiplo de EBITDA, pode ser por na verdade, existe reais por usuário, de caixa descontado, pode ser fluxo de caixa descontado, transações comparáveis. O Papa da avaliação de empresas, que é o da Modaran, o indiano aspa da Modaran, ele tem métricas diversas para avaliar a empresa. O importante é chegar num número adequado e ao mesmo tempo que faça sentido para as pontas. Os dois lados. Comprador e vendedor. A melhor avaliação possível é aquela que tem negócio. Não adianta fazer uma avaliação super alta e não ter negócio. Ou fazer uma avaliação muito baixa e o vendedor não quer vender. Então, a melhor avaliação possível é aquela que está dentro de um espaço de eu vendo por esse número e é o máximo possível que o comprador paga. Esse é o melhor negócio. Transações que saem, que existem, né? E o nosso papel, de uma certa forma, é aproximar as partes, mostrar o melhor do provedor, mostrar para o comprador o quanto ele pode captar de sinergias com aquilo ali, melhorando, né, o preço que ele topa pagar pela transação e ao mesmo tempo mostrar para o vendedor os limites da rentabilidade. Às vezes é fazendo essa pergunta que o William disse: tu pagaria esse valor aí que tu quer pelo teu provedor do jeito que ele está? Às vezes isso faz o cara entender e cair na real que aquele número ali é bacana. Então a gente vai aproximando as partes até que, como disse o Sandro, sai a transação. Show de bola. Um abraço pessoal da Solustic aqui, o Meirelles está aqui acompanhando a gente. Mestre Meirelles, um abraço pra gente. Temos que tomar uma vodka aí, amigo. Logo. O Fábio Ivan, ele fez uma pergunta: como avaliar uma empresa com clientes de fibra, UTP e wireless? Não sei se... Sem problema, gente. Cada um tem um valor adequado, gera um número, considera-se um valor médio, considera-se faturamento. Agora vamos falar de risco, né? Geralmente, um provedor que tem um monte de clientes em rádio e fibra tem um valuation menor porque não se confia no rádio e na fibra para uma operação de longo... É mais ou menos essa lógica. A gente viu um provedor que tinha um pouco mais de 100.000 usuários, só que era muito rádio e UTP, e que tinha um valuation super baixo. Né, que tinha inclusive feito uma avaliação com uma empresa, né, grande, a empresa tem todo o resultado, está toda auditada, ela tem toda a questão de gestão financeira, porém ela tem essa questão mercadológica mais complexa. E ela tinha um valuation bastante apertado, apesar de ser uma empresa auditada, não auditada não, mas auditável, né, com todo o controle, com toda a contabilidade, tudo por dentro, tudo regulado, tudo certinho, empresa grande que cresce, tem gestores, tem diretores, mas muito rádio, muito TP, puxa o valuation para baixo. Sim. Mas tem valor. Mas tem valor, não é que não tem valor. Valor não vale adequado, nada. Tem valor, ela dá margem, ela dá lucro. Isso. Mas ela tem um valor adequado à sua realidade. Uma coisa que o Sandro trouxe ali que eu acho que é bacana é que também existe uma diferença entre valor e preço. O valor ele pode ser inerente ao negócio. O negócio tem a sua avaliação e a gente sempre tenta encontrar o valor do negócio. O valuation é tentar encontrar o valor. Mas em alguns momentos de mercado, esse preço pode estar lá embaixo, o preço pode estar lá em cima. E isso é uma coisa que é importante também o provedor entender. O valor do negócio não mudou muito ao longo do tempo. Ele vai crescendo, vai passando novos desafios, vai aprendendo, mas o preço muda. Né? O preço muda de acordo com o dólar, o câmbio. É que nem, cara, a gasolina. Sim.
gasolina tem o mesmo valor, se a gente for pensar. Tu vai colocar um litro no teu carro e vai andar uma certa quantidade de quilômetros. Mas há algum tempo atrás tu pagava R$4, aí depois pagou 7, agora tá pagando 5. O preço muda de acordo com as condições de mercado. E o preço, ele vai sempre tentar se aproximar do valor. Né? Que é o que é possível ser feito com aquele negócio que está sendo adquirido por aquele preço ao longo do tempo. Tá. Agora, se tu tem que ir para o hospital ou tu tem que comer um churrasco com os amigos, tu nem olha o preço da gasolina, né? Tu só vai. Agora vai. Em termos de tempo, aqui uma pergunta que vem geralmente a consultoria demora quanto tempo? Né? Basicamente é o seguinte, quanto tempo demora para transformar o teu negócio num negócio mais rentável para você mesmo? Então essa é a pergunta que tem que ser respondida. Nossos projetos normalmente eles demoram de 2 a 3 meses para poder ter um processo de implementação. Por quê? Como o Michel falou antes, tem o processo de avaliação, maximização, depois da maximização tu tem que nutrir esse crescimento e tem o processo de aceleração de crescimento. Então, a partir disso, tu tem etapas e fases. Ou seja, depende do quão rápido as informações são disponibilizadas para o time. Não adianta contar o dia a partir da assinatura do contrato, tem que contar o dia a partir de todas as informações disponíveis para a gente poder trabalhar. Então esse é um outro ponto. Se não tem informação disponível, eu tenho que ir lá e mergulhar nas informações, para a gente ter um volume base de dados para poder trabalhar. A partir disso, de 2 a 3 meses, a gente consegue entregar um resultado super bacana, transformar essa realidade. E o processo de ajuste ele vai acontecendo ao longo do tempo, porque tu vai ter um ajuste mensal, um ajuste trimestral, um ajuste anual. Então tem esse caminho de construção conjunta. Botar o ovo de pé é uma coisa, outra coisa é manter esta operação numa alta performance para que o sócio, o empresário tenha a melhor versão da sua própria empresa na sua mão. Nós temos N cases de clientes que tinham 10 mil usuários quando começaram o processo com a gente, hoje tem 40, 50, tinham 20 mil, tem 80, tinham 50, 60 mil, tem 300, 400, 500, seja por crescimento orgânico e inorgânico. E, de novo, é o que a gente falou, não adianta a gente pensar, hoje eu tenho 2 mil, não, quero chegar a 200 mil imediatamente. Não existe isso. Tem uma etapa de amadurecimento, de crescimento, de consistência, O voo não pode ser de galinha, o voo tem que ser um voo constante. Então, você imagina assim, só para concluir esse raciocínio, todos esses cases que nós estamos falando, os nossos clientes cresceram de forma consistente, cada vez com maior rentabilidade, com uma carga tributária que não aumentou. Isso é uma dúvida das pessoas. Então, quanto mais eu faturar, mais eu pago. Não. Nós temos clientes, às vezes, com 5, 6 vezes mais usuários do que outros clientes que pagam uma carga menor. Por quê? Porque as condições permitem isso. A melhor carga dele é menor que a de um provedor com um tamanho menor. Tá? É sempre a melhor possibilidade possível. Ele entende na prática isso pelos números, pelas situações. Mas a questão é essa, é consistência e qual é o resultado que se entrega. Tá? É muito normal a gente conseguir, com esse processo, aumentar o lucro da empresa 50%, 60%, 80%, só com a otimização tributária, a otimização das compras, dos investimentos, do formato de faturamento, da uma boa gestão financeira. Imagina tu poder lucrar 50% a mais, 60%, 70% a mais com essa otimização. Isso é um processo, como disse o Sandro, de novo, brincadeira do milagre, não tem milagre, não tem mágica, tem esse trabalho que a gente vai olhar, nota, documento. O que eu sempre falo dos provedores é assim, existe uma diferença gritante entre você ser um provedor pequeno e estar pequeno. Porque quando você está pequeno, cara, você começou, você está começando a operação, todo mundo vai começar pequeno. Quer dizer, todo mundo não, tem gente que, as exceções... A regra é começar pequeno. A regra é começar pequeno, só que tu começa pequeno para quê? Para crescer. E o início do fechamento de uma empresa é quando a empresa para de crescer. Então, quando tu começou a crescer, despontou, botou 1.000, 2.000 clientes, se o teu intuito é travar nos 2.000 clientes... Cara, o provedor ele vai sofrer vários problemas. Por quê? Porque todas as pessoas que você colocou dentro da operação, elas são seres humanos e elas querem crescer. Ninguém quer ficar numa operação que não cresce. Então é impossível tu achar um provedor que está há mais de 5 anos, com 2.000 assinantes, e encontrar um banco de talentos lá dentro. Não tem. Porque as pessoas vão caindo fora, entendeu? Então, aí, ajudando a responder a pergunta
Eu acho que se ela quiser fazer um trabalho específico, eu tenho um provedor de tal tamanho, eu quero fazer um trabalho de reduzir, não quero mais mexer no meu provedor, talvez eles até possam organizar um negócio, botar a funcionar e depois ela tocar sozinha, como que ele botou na pergunta, ou ela, não lembro. Agora a questão é se o provedor quer continuar expandindo e crescendo e aumentando e crescendo e crescendo e crescendo, porque daí esse apoio tu não vai conseguir ficar sem o apoio, tu acaba precisando de um apoio para ir fazendo as mudanças que vai acontecendo dentro da melhoria contínua, né? Exato. E uma coisa que tu... Daí não tem fim, né? Não sei se... Até tem um prazo, de certa forma, ideal, né? Mas o importante é que a empresa tem momentos diferentes e essa reflexão de quanto vale o meu negócio agora, ela perdura ao longo da estrada, né? Então pode ser o melhor momento daqui a 3 ou 6 meses, 12 meses, mas tem que estar pronto para poder ter a melhor valorização do teu negócio nesta transação. Até porque a maior parte dos empresários não vende diversas empresas na vida, vende uma ou talvez 2 empresas na vida. Então desse caminho é melhor que a gente chegue juntos no melhor valor possível, porque isso vai fazer diferença, né? A outra pergunta está fazendo... Eu tenho uma muito boa aqui que eu gostaria de fazer, que é de um cliente nosso, que é o Jaci. Eu acho que é o nosso aluno Jaci, pode ser outro, né? Mas pelo jeito da pergunta, eu acho que é. Hoje uma rede FTTH toda top e toda legalizada, ele falou o seguinte, o custo de CAC mais infraestrutura fica em torno de R$ 1.500 por usuário, fora venda, marketing, etc., na conta dele, tá? Como vou vender um cliente pelo mesmo valor só dos meus ativos? Ou seja, se eu gasto 1.500, eu achei interessante a pergunta dele, se eu gasto 1.500 para botar um cliente na base, com todos os custos, como que o meu provedor vale 1.500 por cliente? Então, pessoal, não é uma questão de vale 1.500, a gente está usando 1.500 como referência, como um exemplo de algumas transações que já foram realizadas. Não quer dizer que o teu provedor vale 1.500. Não, tem que mergulhar ali dentro para poder esse cara arrumadinho entender. Vale mais. Vale mais. O cara arrumado, 100%. Vale mais do que isso, óbvio. Com super qualidade de rede rastreável, ele vale mais do que 1.500 por usuário. Ele não tem que pensar nisso. Isso. Não é essa a lógica. A lógica é, ele tem um negócio bom, ele tem um negócio rastreável, ele tem um negócio gerenciável, que dá resultado, que cresce. Vale mais. Vai valer muito mais, eu acho que a gente volta para o começo da conversa, que é o seguinte... Às vezes a gente esquece que o que é importante para valorizar a nossa empresa é como as pessoas de fora vão enxergar a nossa empresa, entendeu? Eu estou há 5 anos na operação, gastei um dinheirão, comprei um monte de coisa, investi um monte em ativo. Eu concordo que o provedor dele pode valer 2.500, 3.000, ou cliente pode, ou usando com ticket bom, enfim. A gente falou várias vezes de não usar essa métrica, mas é praticamente impossível porque todas as perguntas vêm nela. Só que o que... Da onde que é? Qual é a região do Jaci que tu conhece? Ele não... é do Nordeste. Então tem que ver o ticket médio. Nós temos clientes que têm um ticket médio de 70 e clientes que têm um ticket médio de quase 200. Então a gente tem que analisar isso, né? Só que assim, vamos lá, de novo. Vamos supor que o cara é certinho, tudo certinho, mas daí ele vai fazer a compra e o cara pergunta, me mostra aí o teu balancete. E cara, ele não tem nada. E tipo assim, tá 10% regularizado, ele paga um Cadê o registro desse... aí o cara de fora... Deixa eu ver o KMZ da rede, não tem. Aí o cara de fora fala assim, cara, o teu risco é muito grande, então... eu acho que é difícil a gente conseguir entender isso, porque na matéria, né, a gente fala assim, eu comprei um carro de 100 mil, eu tenho 100 mil de ativo. Agora, não necessariamente eu gastei 1 milhão para construir uma rede, que essa rede está valendo 1 milhão. Eu acho que esse teu comentário tem uma pergunta aqui que faz exatamente essa resposta. Eu posso vender minha carteira de ativos e a minha rede, ou posso vender meu CNPJ? As duas opções funcionam. Vender o CNPJ e vender a carteira de ativos e a carteira de clientes e a rede, né? E isso faz com que os preços sejam diferentes também, né? Então essa é uma resposta... Depende do que o outro cara quer comprar. Depende do comprador que está na transação, né? E entra um ponto importante, é como a gente vai pensar também num imóvel, né? Não é porque eu vou ter alguma coisa folhada a ouro que eu vou ter também demanda para comprar naquela região e tudo mais. E muitas vezes acontece isso, né? O cara investiu um dinheiro que realmente, porque ele não olhou para a gestão financeira, não viu que os números eram um pouco diferentes, ele também investiu às vezes um pouco a mais do que... Esse caso aí, o cara foi lá e fez uma operação, uma rede top,
super qualidade, GPON, melhor equipamento, melhor tudo lá na ponta. Na faixa de Gaza, que nem eu falei. Cara, tem 10 concorrentes fazendo a mesma coisa que ele, talvez ele tenha jogado esses 1.500 por usuário fora. Sim. Porque ele fez ali numa região que ele não tem mais cliente para conectar, ele vai ter que roubar dos outros. Primeiro. E quando ele colocar o cliente na base, os outros vão roubar dele. Então, como é que funciona? Vamos tranquilizar o Jaci. Jaci, olha só, às vezes a gente fala coisa mal entendida, não nos entenda mal. Primeiro, todos os clientes que nós vendemos, cara, estão extremamente felizes, sorridentes e realizando seu sonho de vida pós-venda do provedor. Esse é o primeiro ponto, tá? Segundo, todos eles nós vendemos por valores muito acima do que eles queriam vender. Né? E aí tem uma regra básica. Muito acima dos 1.500. Muito acima dos 1.500. Não, bem claro. Imagina, eu acho que não vendemos ninguém abaixo de 4.000. Enfim. Jaci, a melhor forma da gente fazer um negócio é não precisar fazer um negócio. Quando a gente não precisa vender, aí a gente está bem para fazer uma venda por valor alto. E falou no início, o cara disse o seguinte, mas vem cá, esse provedor dá muito dinheiro para mim, então por que eu vou vender? A hora que ele dá muito dinheiro para ti, tu imagina quanto outros vão estar dispostos a pagar pelo teu provedor se ele dá muito dinheiro para ti. Para os outros ele vai dar tanto, ou mais. Cadê esses 200 mil? Tá aqui no banco, tá aqui no meu sistema, tá aqui no KMZ, tá todos os lugares, tá registrado, aquele, tu olha no caixa, tá aqui ó, os 200 mil entrando todo mês. Opa, agora eu tô vendo os 200 mil. Teu odômetro tu falou que tinha 80, eu mandei lá no mecânico e tem 80 mil quilômetros mesmo. Agora eu quero esse teu carro. Então, eu já sei, ficar tranquilo, fala com a gente se tu quiser vender. A gente vai arrumar um excelente negócio para ti. Se tu não quiser vender, quem sabe a gente ajuda a ganhar mais dinheiro ainda. Show de bola. Pessoal, tá? O papo tá muito bom. Acho que a gente poderia ir longe. Esse assunto é um assunto que nunca acaba, né? A gente poderia ficar conversando o resto da vida. Mas eu vou fazer a última pergunta do Marcelo de Silva, vou perguntar aqui. Mas enquanto isso, o pessoal pode deixar o link do sorteio, por favor. Coloca aí umas 2, 3 vezes, faz um spamzinho, coloca o sorteio. Tem que entrar lá. Cadastra e todos que cadastrarem vão tá concorrendo ao sorteio. E nós vamos sortear agora? Ou vai ser outro dia? A gente pode sortear e depois a gente divulga os vencedores. Tá. Né? Só que o que acontece? Se a gente bota o link agora e faz a correria do cadastro, talvez a pessoa não cadastre agora, né? Tá. Mas nós vamos dar até amanhã, meio-dia, para todo mundo se cadastrar. Amanhã, meio-dia. E a gente informa também o resultado. E aonde que vai ser informado o resultado? No próprio link a gente pode fazer da transmissão. A gente pode fazer ao vivo? Pode abrir uma planilha, fazemos abre aquele sorteio e faz o sorteio. Tá, amanhã ao vivo a gente divulga, tá? Então deixa o link do sorteio. Não se preocupe que a gente não vai divulgar o dado. Tá, cola algumas vezes o link aí. Pessoal, Marcelo da Silva falou o seguinte. Pergunta. Hoje, em função do aumento da concorrência versus redução do volume de crescimento, escutamos muito a ideia de M&A. Qual a dica para encontrar esses parceiros e construir isso sem ego? Olha, veio o ego no pergunta final, bacana, gostei de ouvir. Quero fazer um comentário que eu acho que consolida bastante coisa aqui, tá? Várias perguntas foram: quando que é a hora de procurar uma consultoria? Qual o primeiro passo? Como é que eu tiro o ego, né, que veio agora? Acho que primeiro ponto antes da organização financeira é o empresário pegar o ego, botar lá na cadeirinha e querer mudar. Eu não sou o melhor. Nenhum de nós aqui é o melhor no que faz. E o empresário também não é o melhor. Então ele tem que estar pronto para melhorar. Ele tem que estar pronto para baixar o ego, ouvir sugestões e a partir daí ele poder capitalizar em cima, crescer em cima. Então o ego é a primeira coisa que tem que ser abaixada. Né? Tanto a nossa aqui, que a gente sabe que a gente está todo dia aprendendo, e o empresário ali na ponta também. Isso. Cara, eu fiz um baita negócio, mas como é que eu faço agora para capitalizar esse negócio? Para poder ter a melhor avaliação, para poder ter a melhor carga tributária, para poder ter um negócio que cresce, que é bacana, que eu sou feliz gerenciando. E aí sim tu vai conseguir sentar com outros empresários e conseguir conversar sobre como é que a gente abaixa o nosso ego e busca uma melhor gestão de negócios para nossas vidas. Eu acho... Tem um caminho bacana, pessoal, que é o seguinte, em relação ao ego e quem sabe mais, quem é que comprou melhor, quem é que vendeu melhor. Né? Primeira coisa, tem que ter um caminho legítimo de querer fazer isso. O que é o caminho legítimo? É tu realmente buscar aquilo porque tu entende que é
vai ganhar escala, vai ganhar escopo, vai dividir um trabalho que ele é super pesado hoje com outras pessoas que também conhecem essa realidade, mas estão dispostas a assumir uma área, né, assumir uma frente do negócio. A outra pergunta importante é, quem é o teu grupo de confiança? Este ponto é importante, né? E isso a gente acaba fazendo em algumas dinâmicas de trabalho que resolve esse assunto. Ou seja, qual é o teu grupo de confiança? E o terceiro ponto importante é o seguinte, tem uma figura bem prática que é assim, ó, escudo no chão. Pega aquele escudo que tu tá aqui te defendendo com teus argumentos e larga o escudo no chão. E aí a conversa vai fluir. Esteja pronto para demonstrar algum grau de vulnerabilidade. Por quê? Porque não é todo mundo que acerta todas, né? Esse é o fato. Então esses 3 pontos aí cara, tá disposto, baixa a guarda, né? Porque todo mundo tem que baixar a guarda para a conversa rolar, saiba que tu não é melhor em tudo e fecha teu grupo de confiança, pode estar dentro, pode estar fora. Nessa trajetória de quem vai entrar e quem vai sair, tem uma dinâmica natural. Então, alguns vão entrar, eventualmente alguém vai sair. E porque o ritmo das pessoas, a dinâmica também tem um outro caminho. Mas é uma trajetória, uma jornada, né, para quem por acaso já esteve com a gente nesses meios ambientes, nesses momentos montando a operação, né, é uma jornada bastante interessante de se fazer. Assim, eu queria fazer uma colocação também, que a pergunta veio, né, como a gente faz para controlar o ego. Só que a gente tem que lembrar que todo mundo é ser humano e todo mundo tem ego. E o que eu acredito? Eu acredito não, o negócio funciona assim. Se tu tá num ambiente, tá todo mundo feliz, tu chegar nervoso e você aumentar o teu tom de voz naquele ambiente, por mais que você não perceba que você tem o tom de voz aumentado, as outras pessoas vão começar a aumentar o tom de voz. Eles vão começar a espelhar o que você é. Então o que acontece? Às vezes a gente recebeu essa pergunta. Só que um tempo atrás uma pessoa falou assim, eu quero fazer um grupo e tal, não sei o quê, mas o problema é que ninguém quer nada, as pessoas são tudo nariz empinado, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, tá disposto a não ser a CEO e presidente do grupo? Qualquer um desses aí assumir que quiser, eu não. Se eu estiver puxando a frente, é eu que quero assumir. Eu falei, e aí? Onde é que está o ego? Porque assim, se eu entrar nesse processo já querendo dominar o processo, eu já estou botando o ego na parada, e não, porque a resposta deveria ser, que eu gostaria de ouvir dela seria assim, depende, se ele for melhor administrador que eu, não tem problema nenhum. Essa é a resposta certa, entendeu? São os 2 aspectos que eu gosto de falar muito, que é discordar sem desrespeitar e confiar sem ter certeza. E esse segundo ponto é muito importante para os empresários. Por quê? Porque todo dia ele toma uma decisão sem ter certeza. Isso. Mas tu conseguiria confiar em alguém para essa pessoa não ter certeza em tomar a decisão e tu não ter certeza da decisão dela? E todos esses processos que eu vi, talvez não só de M&A, mas tipo assim, cara, no passado a gente fazia grupo para comprar CDN. Sim. Tinha um outro provedor pequeno, assim, Matheus, eu tenho 1 GB de link, o concorrente tem não sei quantos giga, o que a gente faz? Ele tem CDN, e o CDN, que uma época o CDN te dava um custo de link, cara, era bem drástico no custo, né? Eu falei, se reúne, mas ninguém quer nada com nada. Eu falei, cara, ninguém quer nada com nada, mas você não falou com os 20 provedores da cidade. Ele, pois é. Eu falei com um, aí o primeiro que tu falou não quis. Eu falei, fala com os 20, depois, então aconteceu no Rio Grande do Sul, aconteceu em Rondônia, aconteceu no Brasil inteiro esse processo. E aí depois o cara vai pra rua e fala com os 20, ele vê que tem uns que não são fit com ele, tá tudo bem, tá tudo certo, você falou de grupo de confiança, mas ele puxa a liderança e as coisas começam a acontecer. Mas às vezes ele tá com medo que o outro não quer, mas é ele mesmo que não se trabalhou lá dentro, né? Show de bola. Pessoal, já temos o link aqui do sorteio. O sorteio vai rolar amanhã, né? Então, quem tá ao vivo com a gente vai ser amanhã. Quem não tá ao vivo, perdeu o sorteio. Vai ser aconteceu. Se tiver vendo antes do dia 13, ao meio-dia, ainda dá tempo. Assistir. Beleza? Vamos fazer outros formatos desse aqui. Inclusive, já que vocês falaram bastante financeiro, eu queria convidar vocês, ou alguém de vocês, do grupo de vocês, para dar uma aula de gestão financeira para a nossa faculdade corporativa. Para quem cuida de gestão financeira, eu acho que seria super importante também, se a gente conseguir fazer esse trabalho mais para frente, tá? E aí,
Palavras finais, pessoal. Vamos abrir aqui para palavras finais. As perguntas já se encerraram. O pessoal já está cansado, já estamos quase 3 horas aqui. Bastante tempo, né? Já é 9h30. Não vai queimar o peixe lá do Nostradamus lá? Avisa o cara para manter a vida. Pessoal, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, de aprender também, né? E dizer que a gente não faz coisas diferentes, a gente faz coisas bastante diferentes e a gente aprende com base naquilo que vocês trazem de experiência também. Então, a gente consegue chegar mais longe porque tem aprendizado junto com vocês e ao mesmo tempo, a gente também tem um bom grau de humildade para poder trazer novas soluções e ouvir outras alternativas. Então, conte conosco, você que está pensando em melhorar a rentabilidade do seu negócio, para você ficar com ele, você que está pensando em fazer um processo de união, fusão com outros provedores, né? Você que está pensando em realmente melhorar e ter uma valorização do seu negócio cada vez mais, conte conosco, nossa equipe está super à disposição para poder atender vocês e levar o seu provedor, o seu negócio para outro patamar. Fechou. Bola. Irineu? Bem, eu só quero agradecer o pessoal. Como eu não falei no ego, né, eu tenho 2 coisas assim que eu acho que mantém o meu ego em dia. Primeiro, eu faço análise 2 vezes por semana para apertar os parafusos. Tem gente que diz que é coisa de louco, né? Mas não, eu acho que é coisa de quem quer crescer, né? E o segundo é minha mulher, que disse, deixa de ser bobo, cara. Acabou o meu ego. Quanto aos amigos provedores, olha, a gente está nessa jornada aí com vocês há 4 anos. E eu quero dar um depoimento assim que é muito legal. Eu já passei por vários setores, tá? Mas dentro desse setor a gente nota o seguinte: pessoas que em geral têm uma origem muito parecida com a nossa, ou seja, uma origem bastante humilde, gente que rala pra caramba, né? E particularmente a minha história, né? A gente não ganhou nada de graça, foi uma história de luta, de trabalho, de estudo, de queimar pestana a vida inteira, de não acreditar no que é impossível, né? Acho que tinha 2 coisas impossíveis até há pouco tempo, né? Um era evitar a morte, outro era o foguete da ré, né? Agora o foguete já dá ré, né? O cara deu um jeito aí no foguete da ré, então sobrou a morte. Bem, aqui na próxima a gente faz isso, né? Quando alguém diz, isso não dá para fazer. Como não dá para fazer, né? Vamos achar um jeito de fazer. Então, esse é o nosso jeito, a nossa forma. Quem trabalha com a gente no dia a dia sabe que nós metemos a mão na massa. O Sandro e eu estamos em todos os grupos, cada cliente nosso tem 1 ou 2 grupos de trabalho e nós estamos em todos eles, ou seja, parabéns. A gente trabalha pra caramba, 20 e poucas horas por dia, não, de vez em quando dorme um pouquinho, mas trabalha muito mesmo. Procuramos responder rápido, entregar resultado e, cara, fazer as pessoas realmente ficarem felizes, muito à vontade com a gente. A nossa relação dura 2, 3, 4, 5 anos, mas não termina ali no final dos contratos, né? É muito bacana ver os caras sendo nossos amigos. Quando a gente está na feira, tem relações assim fantásticas com as pessoas, ver o processo de crescimento, de continuidade. E crescer junto com vocês é muito bacana, cara, porque é um setor em que a gente não vê pessoas deslumbradas, né? Vê gente que valoriza esse crescimento, o seu trabalho, e continua sendo gente muito boa e colaborando, e muitas vezes colaborando com a cidade, ou seja, às vezes o cara é o cara mais rico da cidade, às vezes é uma pequena cidade no interior, ele já realizou a vida pessoal e agora investe para melhorar o bem-estar da cidade, da sociedade ali. Então isso é muito bacana, a gente fica muito feliz em participar desse ecossistema com vocês e poder contribuir com o processo. Show de bola, muito bom. Provedor no Brasil é um case mundial, né, gente? É verdade. Total. É um negócio que é um modelo único, poucos países conseguiram fazer. Não, isso a gente escutou de estrangeiros falando, né, que o momento do mercado de telecom realmente é único no mundo, né? Bom, queria te agradecer, Marmentini, obrigado pelo convite, né? Agradecer a equipe da Fiber School aí, que também tá trabalhando aí nos bastidores, né? Fazendo isso acontecer, é muito bacana. E é um grande prazer, né? Tá trabalhando realmente com o empreendedor real do Brasil, né? Que faça realmente a economia mover, né? E acontece.
mesmo sem muito holofote, sem muita purpurina aí sendo jogado, né? Agora, claro, sendo muito mais reconhecido, mas é muito bacana. E agradecer a todo mundo que aí pôde acompanhar a nossa live, né? Quem quer fazer uma fusão e mesmo sozinho não sabe, né? Vem conversar com a gente, porque a gente pode achar também esses parceiros que estão aí ao longo do caminho, né? E como dizia, eu acho que o William Wattles largou uma frase muito interessante, que é o desejo é a manifestação da capacidade. Então, se tu tem esse desejo, tu pode fazer acontecer, né? A gente só tem que empreender os esforços, né? As ações que vão ajudar a organizar. Então, estamos à disposição aí, vamos conversar como é que a gente pode ajudar vocês e a ambição genuína, né, de querer fazer as coisas acontecerem, se tornar realidade, tá bom? Obrigadão. Também quero agradecer, né, Manuentini, pessoal, acho que é muito legal quem conseguiu ficar com a gente aí, né, um período ou o tempo todo, né, fazer essas perguntas, né, o pessoal que estava aí em casa acompanhando, acho que é bem bacana ter esse propósito de querer aprender e melhorar. Eu acho que esse é o princípio da mudança, né, e do crescimento, é entender que tu precisa estar sempre aprendendo, estudando, crescendo. Então acho que isso é muito bacana. Parabéns pro pessoal que está aí, os empreendedores carregando o Brasil nas costas, né, durante toda a pandemia, né, conseguiram conectar todas as casas, está todo mundo conectado, fazendo as coisas acontecerem. Então são esses empreendedores que fizeram isso. Então acho que é muito legal parabenizar e agradecer por estar junto nesse momento. E fechando, né, acho que a pergunta que a gente não conseguiu responder e não vai conseguir responder de maneira objetiva, né, quanto vale o seu provedor, né? Essa pergunta é uma pergunta complexa, a resposta também, mas eu acho que a mensagem que a gente quer deixar aqui é, independente de quanto vale o provedor, vem conversar com a gente. Com a Prosper aqui, o provedor vai valer mais, com certeza. Então, obrigado, pessoal. Show de bola. Bacana. Eu queria complementar, fazer um encerramento aqui que o Michel falou de desejo, né? E talvez pode até parecer papo de coaching, né? E até um pouco, porque na verdade o Brasil desvalorizou o coaching, né, cara? Os caras treinam... Alguns coaches se desvalorizaram. Se desvalorizaram, mas é um processo que existe há muito tempo, né? Time de futebol, os CEOs mais famosos do mundo tem um coach no lado dele ajudando, enfim. Mas sabe o que eu percebo? A diferença entre os grandes empresários de telecom e os empresários dos menores, uma diferença muito clara, assim, porque na minha história, assim, eu comecei com provedor em 2005, 3 provedores começaram na mesma cidade, cara. A Meganet, a Tieturbo e a Promitos começaram na mesma cidade, com os mesmos empresários, eram todos sócios, depois eles se dividiram. Então, assim, se tu for olhar os donos tinham as mesmas oportunidades, eles eram da mesma região, eles tinham a mesma operação e depois eles se dividiram. Hoje um provedor tem 300, 400 mil assinantes, comprou um desses aí, e o outro provedor, nem sei com quantos mil assinantes está super bem, o Júnior está com uns 40, 50 mil, não sei. Mas o que diferenciou os provedores terem nascido no mesmo lugar, tipo assim, e eles se formaram juntos, inclusive. Então, tipo assim, tudo conspirava eles terem o mesmo resultado. O que mudou foi a capacidade de sonhar deles, velho. E eu trabalhei com o Patrick da Meganet, e assim, ó, era absurdo ver a capacidade de ele desejar as coisas que ele não tinha. Eu tava sentado ao lado dele e falava assim, cara, eu vou fazer um anel de fibra ótica, isso em 2010. Tu tá louco, cara, isso vai custar quantos milhões, a gente não sabe nem contar isso. Mas eu vou fazer. Eu tenho que linkar essas cidades aqui. E tipo assim, isso 3 anos antes de acontecer aquele negócio, entendeu? E aí, às vezes eu faço pesquisa e pergunto assim, lá embaixo, qual que é o teu sonho nos próximos 5 anos? E é a pergunta que as pessoas menos respondem, sabia? De todas as pesquisas que eu faço, a pergunta que as pessoas menos respondem é qual o teu sonho nos próximos 5 anos? Porque as pessoas têm medo de sonhar, velho. Eu não sei se é coisa de brasileiro, o que botaram na nossa mente, mas falam assim, cara, tudo que tu sonhar não vai ser realizado, e ao contrário, você falou que o desejo antecede o que você vai conseguir. Então, eu acho que é uma das coisas que eu tenho falado para os provedores, que, beleza, a gente está num período de medo e não sei o quê, mas a verdade é que telecom sempre foi assim, cara. O André Ribeiro tem uma pergunta que é mortal, né? O André Ribeiro pergunta sempre para os clientes, falou para nós numa live muito legal, que está no nosso canal Prosper Talks, o que você quer? E eu acho que é a pergunta mais difícil da gente responder. É difícil. O que você quer? É difícil. E aí Mas enfim, esse processo aí eu acho que de a gente parar e querer crer em alguma coisa é o primeiro passo pra gente tocar alguma coisa e prever lá na frente. Fechou? Beleza. Legal. Amentini, eu gostaria de agradecer então ao time da Faber School que está nos apoiando aqui também, né? A você que é o nosso âncora aqui, nos convidou, a todo o time da Prosper Capital. Muito obrigado por tudo. A quem confiou
na gente, né? Desde o início da jornada, né? Porque quando a gente começou a caminhar dentro do setor de provedores, né? Cara, a gente fazia umas coisas diferentes e o pessoal não sabia exatamente como mexer e a gente começou a provar, mas a gente faz e entrega, vocês entregam, mesmo entrega. Então, mais gente acabou confiando na gente nessa jornada, né? Então, muito obrigado a todos, continuem com seus sonhos grandes e contem com os especialistas para ajudar a realizar esses sonhos. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Tchau. Tamo junto, até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau.